de bola, galera. Então estamos aqui para falar de trigonometria em triângulos, resolução de questões a nível oficial, tudo bem? Questões difíceis, questões que vão exigir um pouco mais do nosso intelecto, da nossa boa vontade de acertar, mas tenho certeza que todo mundo vai conseguir entender. Caso não consiga entender, só falar aí que a gente sana as dúvidas, tudo bem? Vamos lá, galera, venha para a tela comigo. Então nós temos aqui trigonometria em triângulos, resolução de questões. Vamos junto então, questão 1. Um soldado, sua sombra e a trajetória do Sol estão em um mesmo plano perpendicular ao solo onde o soldado se encontra. O soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam ângulos de 60 e 30 quando ele está no início e no final de sua missão. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, que esse soldado estava em pé, certo? E aí, teve o início e teve o fim da missão desse soldado, tá? Show de bola. Aí ele tá me dizendo que o Sol antes tava assim, ó. Tá, isso aqui ficou bem claro, não é bom não. Então vamos colocar o raio do Sol vermelho mesmo, porque quem é carioca vai entender que Sol é quente aqui no Rio de Janeiro, tudo bem? Bom, e aí ele está me dizendo que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Acho que dá para escrever aqui, né? Então aqui 60 graus. E aí no final da missão, o Sol já estava mais ao horizonte e alcançou um ângulo de 30 graus. É claro, então, que essa partezinha azul aqui era a sombra antes e essa parte azul aqui foi a sombra depois, certo? Tudo bem. E aí ele quer que você diga o que aconteceu com esta sombra. Vamos chamar aqui de X. E aqui de Y. Eu não sei a altura do cara, vamos chamar de H. E já vamos utilizar alguma trigonometria, tá? Eu vou aproveitar o momento para a gente lembrar a nossa velha tabela trigonométrica, tá? Então segue comigo aqui, vou criar com vocês, tá? Acho que todo mundo já viu essa tabela em algum momento na vida. Beleza, então vamos lá. Eu vou criar uma menorzinha aqui. E beleza. 1, 2, 3. Show de bola. Então, começamos escrevendo seno, cosseno, tangente, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá bom? Sinalzinho de fração aqui, 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 aqui e aqui. E aí, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, nunca dá tempo de eu terminar o verso antes de colocar o 2, raiz em cada um, e aqui é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então esta tabela é a tabela trigonométrica, eu tenho que memorizar? Tem que memorizar. Isso aqui deve ser memorizado. Memorizado, senão não rola, tá? Show de bola. Então, nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final da missão é o quê? É a metade, é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, é 1/3 daquela no início da missão. Então, vamos lá. Galera, a gente pode extrair 2 triângulos dessa figura, tá? Da primeira figura, nós podemos extrair este triângulo. Aqui mede 60 graus, aqui mede H e aqui mede X. Aí a gente pode utilizar cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de 60. Cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? Tangente de 60 vale raiz de 3. Multiplica cruzado, H é igual a
x raiz de 3. Muito bem? Então, esse foi o nosso primeiro triângulo. O nosso segundo triângulo, ele é um pouco mais deitado, né? Ele é um triângulo mais assim. Só que a altura do cara continua a mesma, né? Então, vamos lá. H, aqui mede y e aqui mede 30 graus. Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre adjacente. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí você multiplica cruzado, fica y raiz de 3 é igual a 3h. Aí deixa eu trazer essas duas informações para cá. Y raiz de 3 é igual a 3h. Então, essa informação aqui que eu escrevi. E a outra informação é que h é igual a x raiz de 3. O que eu posso fazer? Eu posso substituir este h aqui, certo? Aí isso fica assim, y raiz de 3 é igual a 3 vezes h. Né? Lembrando que isso aqui é h. Certo? Corta raiz de 3, morreu. Morreu. A sombra após o serviço é o triplo da inicial. Como a comparação é com a inicial, gabarito letra C, é o triplo da medida de sua sombra, tá? Tudo bem, gente? Podemos seguir, então? Show de bola? Questão molezinha, tranquilona. Vamos lá. Próxima questão. 3, 2, 1, plau. Questão 2. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, obtendo 20 metros. Então, vamos desenhar aqui. Então, isso aqui mede 20 metros. A largura do rio, EB, é desconhecida, x. A figura abaixo mostra os ângulos de 30 graus e o ângulo BC, um ângulo de 60 graus. Qual é a altura do penhasco? Altura do penhasco. Vou chamar isso aqui de H, correto? Show. Bom, galera, existem duas formas de você resolver este exercício, tá? Eu vou fazer das duas maneiras para você ter aí uma gama de opções, tá? Então, x. Então, vamos fazer de duas maneiras. Então, primeiro, eu vou redesenhar esse triângulo aqui, tá? Você se importa? Se importa não, né? Então, vamos redesenhar esse triângulo aqui. Aqui mede 60 graus, aqui mede 30. Esse ângulo é reto. Aqui eu chamei de x. Aqui ele diz que é 20, aqui ele diz que é h. Gente, esse triângulo ele é muito famoso, tá? Esses triângulos aqui são famosos. Esses triângulos que tem uma figura assim, um triângulo retângulo, e do nada ele cria uma seviana que parte daqui e bate do outro lado. Não necessariamente é mediano, tá? É só uma seviana. Bom, então vamos começar. Vou fazer primeiro pelo método geral, tá? Esse método que eu vou fazer, esse primeiro método, ele funciona sempre. Para esse tipo de triângulo, funciona sempre. Que método é esse? É calcular duas tangentes, tá? Primeiro você vai calcular a tangente de 60. Isso é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso dá h sobre x. Mas tangente de 60 é raiz de 3. Aí você multiplica cruzado. H é igual a x vezes a raiz de 3. E aí agora você vai calcular a tangente de 30, correto? Tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo adjacente, correto? Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí você multiplica cruzado, que x é esse, senhor?
multiplica cruzado, eu obtenho que 3H é igual a raiz de 3 vezes 20 mais x. Distribui, fica 3H é igual a 20 raiz de 3 mais x raiz de 3. Só que x raiz de 3 é h, certo? Olha aqui em cima, ó. Então, isso aqui pode ser escrito assim, 3h é igual a 20 raiz de 3 mais h. Passo h para o outro lado, fica 2h é igual a 20 raiz de 3. h é igual a 10 raiz de 3 metros. Gabarito, letra C. Então, esse é o primeiro método, tá? Primeiro método, prático, resolve sempre para quaisquer ângulos. Mas esse triângulo específico, ele permite um segundo método, tá? Que é óbvio que aqui vai ser mais rápido, tá? Bom, o método é o seguinte. Vou até redesenhar ele aqui. Aqui é 60, certo? Isso aqui, então, mede 120. 120 mais 30, lembrando que aqui embaixo mede 20 e eu quero saber H. 120 mais 30 é 150. Para 180 faltam 30. E aí isso é útil pra caramba, porque você formou dois ângulos iguais. Então, este triângulo aqui é isósceles. E aí, cara, como esse triângulo é isósceles, esse pedaço aqui tem que medir 20 também. E aí, ao invés de olhar agora para o triângulo todo, olhe só para esse triângulo abóbora aqui e perceba que a questão já acabou. Porque você tem um ângulo de 60 graus, um cateto oposto e uma hipotenusa. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Correto? Só que seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a h sobre 20. Corta esse 2 com esse 20, vira 10. Multiplica cruzado, h vezes 1, h. 10 vezes raiz de 3. 10 raiz de 3, tá? Aí você vai falar assim, dá uma subida aqui para eu falar contigo. Aí você vai falar assim, mas professor, esse método é meu favorito, porque eu gostei dele. Aí eu vou falar assim, mas isso que eu acabei de fazer é um truque que resolve essa questão. O que eu fiz antes é uma técnica que resolve todas. Então é assim, o truque é muito bonito, é muito legal, ele resolve coisas rápidas, mas se você for pelo caminho mais fácil sempre, cara, água abaixo, tá? Porque as bancas sabem que você quer ir pelo caminho mais rápido. E o que ela faz? Ela estipula exatamente aquela circunstância em que o caminho mais rápido não dá certo. Então você tem que saber os dois e entender que se aquele ângulo de 30 graus não fosse 30, fosse 45, você não ia conseguir matar a questão, tá? Porque não ia ficar isósceles. Só funcionou porque eu encontrei um ângulo de 30 graus lá em cima. E aí você pode trazer o 20 daqui para cá e virou a hipotenusa do triângulo menor. Mas se você não fizesse isso, se não pudesse fazer isso, só ia dar para fazer pelo primeiro método. Tudo bem? Curtiram? Show de bola. Desce para a tela aqui comigo. Vamos lá. Próximo exercício, questão 3. Vamos lá. Na figura, as circunferências são tangentes entre si e seus raios estão na razão 1/3. O que significa isso? Significa que se eu chamo este raio aqui de R, este raio aqui tem que ser 3R. É isso que significa. Ok? Show de bola? Bom. O que mais, professor, que você pode me dizer? Calma, rapaz. Vamos lá. Segundo, nós temos triângulos semelhantes nessa figura. Vamos chamar aqui de P. Opa, vamos chamar aqui de P, aqui de Q e aqui de R. Tá bom? Percebam que os triângulos P, Q, O' e P, R, O
são semelhantes, tá? Eles têm ângulos internos iguais. Esse ângulo é comum e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque essas retas são paralelas, são ângulos correspondentes, tá? Ele quer saber esse ângulo aqui. Chamar de θ. Tá aqui, ó. O menor ângulo formado por essas duas retas. O menor ângulo é esse ângulo aqui. Tá legal? Show de bola. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro eu vou pegar esses triângulos e vou dar uns nomes para os lados aí, tá? Por exemplo, esse lado aqui eu vou chamar de X. Automaticamente, este triângulo aqui fica com o lado 3x. Porque se daqui para cá multiplicou por 3, então daqui para cá também tem que multiplicar por 3, tá? Isso faz com que esta medida aqui seja 2x, porque 2x mais x tem que dar 3x. Então, até aqui, tudo bem? Beleza. Eu sempre falo aqui que quando você tiver essas circunferências tangentes, o grande truque é você baixar uma perpendicular a partir do raio menor em cima do raio maior. Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu criei um retângulo. Você viu o retângulo? Eu criei um retângulo aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar o retângulo de verde para você ver o retângulo. Mas ele é o menos importante. O que é mais importante é esse triângulo abóbora aqui. Ele é muito importante. Esse triângulo abóbora é muito relevante. Vamos ver por que ele é relevante. Primeiro, porque você sabe que este cara inteiro mede 3R. E aí eu escrevo 2, porque 3 é igual a 2, né? Aí esse cara aqui mede R, certo? Ora, então este cateto deste triângulo retângulo aqui é 2R, porque 2R mais R tem que voltar a ser 3R, certo? Muito bem. E este pedaço aqui mede 3R. Este pedaço aqui mede R. São raios, né? Raios são todos iguais. Então, você formou um triângulo abóbora que você conhece as dimensões dele. Eu vou desenhar ele aqui do lado, tá? Ele tá assim, ó. Deixa eu tentar fazer ele o máximo fiel possível. Show de bola. E ele tá assim. Vamos lá. Este cateto mede 2R. Então, vamos trazer para cá 2R. Este cateto, aliás, esta hipotenusa inteira mede 4R. Então, eu já sei que isso aqui embaixo mede 4R. E esta partezinha verde aqui, que vai ficar vermelha agora, mede 2x, certo? Porque isso é um retângulo, né? Então, isso aqui em cima mede 2x. E aí, nós temos um triângulo retângulo formado, tá bom? Faltou alguma coisa? Não, né? Talvez dizer que isso aqui é O' e que isso aqui é O. Tá? Show de bola. Deixa eu pintar ele de abóbora para ficar claro que é aquele triângulo ali. Vocês não têm noção do quão bom é usar tinta e não ficar com a mão suja de tinta. Bom, então, Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vamos lá? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Isso fica 16R ao quadrado, que é igual a 4R ao quadrado, mais 4x ao quadrado. Certo? Tudo bem? Show. Passa o 4 para o outro lado, vai ficar 12R ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Divide os dois lados por 4, isso aqui vai ficar 3R ao quadrado, isso aqui vai ficar x ao quadrado. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, fica R raiz de 3. Isso aqui fica x, sem a necessidade de colocar sinais de mais ou menos, porque é tudo positivo, tá? Então, eu acabei de encontrar que x vale R raiz de 3.
x é r raiz de 3. Então, esta medida aqui é r raiz de 3. E aí, gente, esqueça o triângulo abóbora, ou não, né? Porque esse ângulo aqui também mede θ. Mas para ficar super claro, dá uma olhada agora somente neste triângulo roxo aqui. Beleza? Este triângulo roxo, temos como calcular a tangente de θ, que vale cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Portanto, r raiz de 3. Corte r com r, sobrou. Tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, isso dá raiz de 3 sobre 3. Olhando na nossa tabela, você vai encontrar que θ tem que ser 30 graus, né? Dá uma olhada aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, tangente tem que ser 30 graus. Beleza? E aí, se a gente tiver sorte, tem opção. Tô brincando. Então, 30 graus de gabarito, letra E. Professor, o que é isso aqui, hein? Esquece aí, cara. Esquece aí por enquanto, tá bom? A gente fala disso daqui a pouquinho, tá bom? Show de bola, gente? Podemos ir para a próxima questão? Show de bola. 3, 2, 1, plau. Questão 4. Vamos lá. Os ângulos agudos, alfa e beta, pertencem aos triângulos retângulos abaixo. Show de bola. Então, aqui nós temos alfa. E aqui nós temos beta. Se o seno de beta é o dobro do seno de alfa, então o ângulo alfa pertence a que intervalo? Então, gente, vamos parar para pensar. Olha só. Existe uma parada super importante de trigonometria que diz o seguinte: o seno ou o cosseno de um ângulo sempre pertencerá ao intervalo fechado de -1 até 1. Tá? Se o ângulo for agudo, aí é mais restrito ainda. Vai de 0 até 1, aberto nos dois, tá? Então, isso aqui é bem importante, tá? Show? Show de bola. Então, como é que isso ajuda a gente? Isso ajuda a gente da seguinte forma. Deixa eu escrever aqui. Seno de beta é 2 vezes seno de alfa. Só que o seno de beta, ele tem que ser maior que 0 e menor que 1, certo? Porque ele tem que pertencer a esse intervalo aqui. E pertencer a esse intervalo significa estar maior que 0 e menor que 1. Certo? Isso é teoria de intervalos reais. Subconjuntos mais importantes da reta. Tá? Bom, só que seno de beta é 2 seno alfa, certo? Divide por 2 dos dois lados. Bom, 0 é o valor do seno de 0. Seno de 0 é 0. Meio é o seno de 30. Como o seno neste intervalo é injetor, a gente pode cortar todos os senos e você obtém que alfa tem que pertencer ao intervalo de 0 até 30 graus. Ou seja, alfa pertence a esse intervalo aqui, certo? Gabarito letra E. Beleza? Questãozinha esquisita, né? Então, isso aqui é uma teoria sobre inequações trigonométricas. Beleza? Bem simples essa inequação, mas ainda assim é esquisito para quem está vendo pela primeira vez.
Tá bom? Show de bola? Próxima questão. Questão 5. No triângulo ABC, a base BC mede 8. E o ângulo B, perceba que eu tive que consertar aqui, que ele não tinha. A base BC mede 8. Vamos escrever aqui, 8 centímetros. E o ângulo B mede 30 graus. Tá? Show de bola. O segmento AM é congruente ao segmento MC. Opa! E M é ponto médio. Então, olha só a bosta, né? Olha aqui. O segmento AM é congruente ao segmento MC. Show. Então, esses dois caras são iguais. Só que M é ponto médio de BC. Então, esses três caras têm que ser iguais. Certo? Tudo bem. Qual é a medida em centímetros dessa altura verde que eu vou desenhar aqui? Então, ele quer saber essa medida aqui. Vou chamar isso aqui de H, já está escrito aqui, né? Show de bola. Sendo bababá, bababá. É isso aí. Ele só deu isso aí e ele quer que você se vire. Mata a questão aí. Bom, a gente mata esse exercício de duas maneiras diferentes, tá? Uma das maneiras é você sempre se lembrar do seguinte: se uma mediana, porque a M é mediana, se uma mediana de um triângulo dividir o lado oposto em metades congruentes à mediana, o triângulo é retângulo. Então, essa é uma das formas da gente prosseguir, tá? Deixa eu te explicar o que isso quer dizer, porque essa frase é meio enigmática, né? É o seguinte, ó. Isso aqui roxo é uma mediana. Aí, dividiu em metades, lógico, toda mediana faz isso, mas dividiu em metades que, além de medirem iguais, lógico, elas também têm a mesma medida que a própria mediana. Se isso acontecer, você pode, com certeza, tá? Eu sei que você tem medo de fazer isso, mas você pode ir lá e afirmar que este ângulo aqui, com certeza, é reto, tá? Tudo bem? Vamos supor, porém, que você não soubesse disso. Se você não sabe disso, tem desculpa não, tá? Não tem, professor? Não tem, não. Se você já chegou nessas conclusões aqui, dá para concluir que o triângulo é retângulo. Ó, presta atenção. Primeiro que esse triângulo aqui é isósceles, certo? Dá uma olhada nele aqui, ó. É verdade, né, professor? Pois é, ele é isósceles. Então, esse ângulo aqui, professor, mede 30 graus também, né? Pois é, cara, mede 30 graus. Ué, então esse ângulo aqui mede 60, né? Exatamente. Por quê? Porque a soma dos internos é o externo não adjacente, beleza? Ou você descobre que aqui é 120 e faz o suplemento, tá? É, tem várias maneiras, né? Pois é, cara. Esses dois ângulos são iguais. Porque o triângulo AMC é isósceles. Mais alfa mais 60 tem que dar 180, certo? Então, 2α é igual a 120, alfa é igual a 60 graus. Então, a gente acabou de achar que este ângulo aqui mede 60 graus e este ângulo mede 60. 60 mais 30, 90, concluir da mesma forma que é retângulo, tá? Bom, a gente concluiu um negócio mais importante que esse. A gente concluiu que esse triângulo é equilátero. E aí, podemos utilizar a fórmula para a altura de um triângulo equilátero.
Que fórmula é essa, professor? Essa aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero pode ser calculada por lado vezes raiz de 3 sobre 2. E se eu não souber disso, tem desculpa? Tem não, cara. Tem desculpa não. Deixa eu te mostrar por quê. Se você concorda comigo que esse lado aqui mede L, você tem que concordar comigo também que esse lado aqui também mede L. E aí, cara, olha para esse triângulo vermelho aqui, ó. Tá vendo ele? O que você sabe? Você sabe que o seno deste ângulo é o cateto oposto, que mede H, sobre a hipotenusa, que mede L. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí passa esse L multiplicando para o outro lado. Professor, não teve desculpa mesmo, né? Eu cheguei na mesma fórmula que o senhor acabou de passar. Pois é, cara. Então, vamos lá. A altura vai ser o lado. O lado mede quanto? O lado mede 4. Quanto foi ótimo, né? Botei o quanto com 4. Então, mede quanto, professor? Mede 4, né, professor? Porque isso tudo mede 8. Metade de 8 é 4. Mas como é que o senhor sabe que é a metade, professor? É porque esses segmentos são congruentes, certo? M é ponto médio. Ah, é, né? Pois é. Então, fica 4 vezes a raiz de 3 sobre 2, que dá 2 raiz de 3 centímetros? Isso, centímetros. Então, gabarito letra D. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, próxima questão, questão 6. Vamos lá. Questão da SpaceX 2008. Na figura a seguir, está representado um muro BD de 6 metros de altura. 6 metros. Em que está apoiada uma escada representada por AC, que faz um ângulo alfa com a horizontal. Ok, continuamos lendo. Sabe-se que a parte da escada indicada pelo segmento AB, então AB é este pedaço aqui, representa 2/3 do seu comprimento. Então vamos fazer assim. Eu sei que isso aqui é X. E eu sei que isso aqui é Y, tá? E eu sei que isso aqui tem que representar 2/3 disso aqui. Então, vamos fazer assim. Vamos chamar isso aqui de 2x e isso aqui de 3x. E aí, pronto. 2/3. Beleza? E aí, obviamente, este pedacinho aqui passa a medir x, tá? Vou apagar isso aqui agora. Acabou. Primeira construção feita. Tudo bem? Assim você evita frações, tá? Bom, continue comigo. Num determinado momento do dia, os raios de sol fazem com a vertical um ângulo também de valor alfa. Volta para a figura para você entender. Aqui, ó. Os raios de sol fazem com a vertical um ângulo alfa também. Beleza? Projetando no ponto F a sombra da extremidade C da escada. Aí ele diz que seno de alfa é 3/5. E, galera, ele foi muito bonzinho com você, tá? Porque essa informação aqui não precisava dar não, tá? Sabe por quê? Porque olha aqui, ó. Você não sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1? Substitui o seno por 3/5, aí fica assim, 3/5 ao quadrado. Olha lá, vou achar o cosseno, certo? 3/5 é 9 sobre 25. 3/5 é 9 sobre 25? Não, 3/5 ao quadrado é igual a 9 sobre 25. Aí passo o 9 sobre 25 para o outro lado, subtraindo. 25 vezes 1, 25 menos 9, 16. Cosseno de alfa vai ser mais ou menos isso, né? A raiz de 16 sobre 25. Só que eu vou escolher o sinal de mais, porque é um ângulo agudo, o cosseno é positivo. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, o seno de alfa é 3/5. Uma outra forma de fazer seria... Chama aqui de alfa, aqui de 3 e aqui de 5, certo? Porque se o seno de alfa é 3/5, o cateto oposto tem que ser 3 e a hipotenusa tem que ser 5. Isso é um triângulo pitagórico, do tipo 3
4, 5, e, portanto, o cosseno tem que ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, não tinha o porquê dele te dar essa informação, tá? Bom, show de bola. Assim, considerando desprezível a espessura do muro, a medida do segmento DF é igual a quanto? DF. Então, ele quer saber isso tudo aqui. Beleza, então eu vou meio que ignorar isso aqui por enquanto e vamos pensar somente nesse carinha aqui, que é o que dá para encontrar por enquanto, tá? Vou chamar de Y. Bom, vamos encontrar tudo que a gente puder encontrar, tá? Primeira coisa que eu vou encontrar é X. Dá para encontrar. Por quê? Porque a gente sabe que o seno de alfa no triângulo ABD, tá? Deixa eu pintar o triângulo que eu estou utilizando para você não perder ele de vista. Então tá aqui, ó. Neste triângulo que eu acabei de marcar, neste triângulo que eu acabei de marcar, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o seno de alfa é 3/5, certo? Aí você corta, isso aqui dá 2, né? Aí multiplica cruzado, fica 2x é igual a 10, x é igual a 5. Achei o valor de x, portanto, isso aqui mede 10. Isso aqui mede 5. Perceba que, a partir do momento que você construiu esse triângulo, você conseguia chegar nesse multiplicando tudo por 2, né? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E é claro que aqui embaixo vai medir 8. Você pode fazer Pitágoras ou isso que eu estou fazendo, tá? Isso aqui mede 8. Galera, teorema de Tales agora, nesse par de retas paralelas aqui, que eu vou marcar com outra cor. Olha só. Retas paralelas cortadas por transversais, tá? De 10 para 5, dividiu por 2. Então, de 8 para sei lá quanto, vai dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu já sei que este pedacinho aqui mede 4. Legal? Questão muito boa. Tá cheia de métodos, correto? Muito bem. E daí, professor, o que a gente faz agora? Agora, você aplica a trigonometria de novo, ou semelhança, tanto faz. Vou usar a trigonometria, que é o tema, tá? Então, vamos lá. No triângulo ACE, deixa eu dar uma achurada nele aqui para você não perder ele de vista. Então, agora estou utilizando este triângulo aqui, ó. Beleza? Triângulo ACE. Então, o que tem nele de legal? O que tem nele de legal é que a gente consegue achar esse lado aqui, que eu vou chamar de Z, que é o lado CE, ok? Então, vamos lá. Vamos usar quem? Tangente de alfa. Pode ser o seno de alfa. Seno alfa é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa, que mede 15, certo? Só que seno alfa é 3/5. Aí você corta 15 com 5, que fica 3. Multiplica cruzado, Z é igual a 9. Correto? Bom, a partir do momento que eu sei que Z vale 9, eu consigo achar Y utilizando a tangente de alfa, tá? Tangente de alfa é 3/4. Deixa eu colocar isso aqui. Tangente de alfa é cateto oposto sobre adjacente. Ou você faz semelhança, também não tem problema. Eu prefiro usar a trigonometria, tá? Tangente é cateto oposto. Agora eu estou utilizando este triângulo azul aqui, tá? Opa! Esse triângulo azul aqui. Show? Show de bola. Então, tangente alfa é igual a cateto oposto sobre adjacente. Só que tangente é 3/4, certo? 4y é igual a 27, y é igual a 27/4, que dá 6,75. E aí, gente, eu gostaria de mostrar uma maldade que a questão fez, tá? Você tá vendo que tem 6,75 aqui? Se você tá numa prova e você vê isso aqui, o que você faz? Mas eu tenho
Ai, mãe, acertei, consciente, essa eu fiz. Não, mas você errou. Sabe por quê? Porque ele não está pedindo isso. Ele está pedindo isso tudo aqui. Então, a resposta não é y. A resposta é 4 mais y. 4 mais isso aqui dá 10,75 metros. E essa questão, se você espremer, sai veneno, certo? Gabarito letra B. Muita sacanagem. E todas as outras respostas, elas são, se você somar o 4 e o 8, tá? 10,75. Se você somasse o 4, daria o 14. Se você tivesse somado mais o 8, ia dar o 22. E se você tivesse somado o 8 direto daqui, ia ter dado a letra D. Então, todas elas são armadilhas para caso você tenha feito a conta errada. Muita sacanagem. Tudo bem? Bom, próximo exercício. Vamos lá. Questão 7. Numa embarcação... Opa, é FON 2007. Vamos lá. Numa embarcação, a escada de Portaló possui degraus com a mesma extensão, além da mesma altura. Se AB é igual a 2, AB é igual a 2, e BCA é 30 graus, qual é a medida da extensão de cada degrau? Galera, eu já vou utilizar o fato de que esse triângulo é egípcio, tá? A partir de agora eu vou fazer isso. Como é que é um triângulo egípcio? Triângulo egípcio é aquele triângulo em que, se você diz que aqui é A, aliás, não é assim que você reconhece pelos ângulos. Se aqui é A, aqui é 2A, e aqui é a raiz de 3. Então, a gente já sabe que isso aqui embaixo vale 2 raiz de 3. Se você não concordar com isso, faça a trigonometria que você vai ver que funciona. Tá bom? Show de bola. Ele quer saber a medida da extensão de cada degrau. Ele deveria deixar mais claro o que é extensão, mas eu acho que todo mundo concorda que extensão é cada um desses pedacinhos aqui. Tá? Os pedacinhos roxos aí que eu estou marcando. Vamos chamar cada um de x, 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 x. Então, a gente já sabe que 6x é igual a 2 raiz de 3. Deixa eu colocar aqui do outro lado. 6x é igual a 2 raiz de 3, certo? Esse pedaço mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar a extensão total, certo? Passa para o outro lado. X é igual a 2 raiz de 3 sobre 6. Divide por 2 em cima e embaixo. Raiz de 3 sobre 3. Gabarito letra B. Beleza? Próxima questão. Questão 8. Determine o perímetro do triângulo ABD, representado na figura abaixo. ABD. Galera, vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você note é que esse triângulo ABD, ele é retângulo e isósceles. Portanto, esse ângulo aqui mede 45 graus e esse ângulo aqui mede 45 graus. E aí nós temos aquela mesma figura que a gente fez anteriormente. Faço questão de voltar nela. Vamos lá, deve estar lá atrás. Lá. É essa questão aqui, certo? Como é que a gente fez? Tangente, tangente. Se você tentar fazer assim agora, o que vai acontecer? Você vai se ferrar, porque não vai dar. Não vai dar isósceles. Mas esse método aqui, o que eu disse? Funciona sempre. Tá vendo que é a mesma figura? É um triângulo. E dentro tem outro triângulo, certo? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vou voltar lá. Pronto. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente faz é esse x já está facinho aí para a gente encontrar. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a ABD. Tá. Então, primeiro dá para achar x. Vamos usar a tangente no triângulo grande. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Correto? Só que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado, fica 3x é igual a x mais 10 vezes a raiz quadrada de 3. Distribui. 3x vai ser igual a x raiz de 3 mais 10 raiz de 3. Passo 10 raiz de 3, aliás, não passa nada. Passo x raiz de 3 diminuindo, fica 3x menos x raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3. Coloca x em evidência. 3 menos raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3. Passa para o outro lado, fica essa coisa bonita aqui.
Racionalizo isso? Acho que eu vou racionalizar. Como é que a gente racionaliza isso aí? Vou fazer aqui em cima, ó. Multiplica em cima e embaixo pelo que está embaixo com o sinal trocado, né? O que a gente chama de o conjugado daquele radical. Então, 3 menos raiz de 3, multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa. Fazendo as contas, aqui em cima fica 10 vezes 3 dá 30 raiz de 3, mais 30, tudo isso dividido por quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso dá, coloca 30 em evidência, 30, ou não, vou deixar sem colocar em evidência mesmo. Então, isso fica 30 raiz de 3 mais 30 sobre 6. Ambos dividido por 6 dão 5, então 5 raiz de 3 mais 5. E aí, olha aqui, ó. Tem a resposta aqui, a letra A, mas sacanagem, né? Muita maldade, né? Show de bola. Porque ele não quer x, né? Ele quer o perímetro. Então, tome cuidado, tá? Agora nós temos que achar y. Então, vamos achar y. Y é x raiz de 2, certo? É a diagonal deste quadrado aqui. Nossa senhora, que quadrado, professor. Pois é. Então, são quadrado, né? A diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Então, y vai medir 5 raiz de 3 mais 5 vezes a raiz de 2. Por que eu botei outro parênteses? Ninguém nunca vai saber. Então, isso fica 5 raiz de 6 mais 5 raiz de 2. Bom, agora, perímetro. Vou fazer aqui do outro lado, tá? O perímetro vai ser x mais x mais y. X é 5 raiz de 3 mais 5. Isso aqui é 2x mais y, então fica 2 vezes 5 raiz de 3 mais 5, certo? Deixa eu escrever direitinho, sim? 3 mais 5. Mais y, que é esta jossa aqui, 5 raiz de 6 mais 5 raiz de 2, certo? Tá tudo certinho? Beleza. Bom, vamos lá. Distribui aqui, fica 10 raiz de 3 mais 10 mais 5 raiz de 6 mais 5 raiz de 2. Coloque 5 em evidência. É óbvio que o gabarito é esse, tá? Esse aqui não tem raiz de 2, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem. É óbvio que o gabarito é esse. Mas vamos tentar chegar nisso, sim? Então, fica 2 raiz de 3 mais 2 mais raiz de 6 mais raiz de 2. Tudo bem? Show de bola? E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar 2 em evidência aqui. Se você duvidar que isso está em evidência, faz a distributiva e vê se volta o que está em cima. E você pode colocar a raiz de 2 em evidência aqui, certo? Vai ficar raiz de 3 mais 1. Se você duvida, faz a distributiva e vê se volta ao que está em cima. Aí, você coloca raiz de 3 mais 1 em evidência. O que sobra? Sobra 2 e sobra raiz de 2. Sim? E aí nós chegamos na resposta, né? Tá com os fatores trocados, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, gabarito letra B. Tá bom? Então, a parte de geometria foi de boa, né? O problema foi esta porcaria de perímetro. Beleza? Próxima questão, vamos lá? Questão 9. Num triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos... Essa questão não é de trigonometria, mas tudo bem. No triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos do vértice B e C formam um ângulo de medida 50 graus. Então, vamos desenhar esse triângulo, tá? Essa é uma figura difícil de você visualizar se você não está muito a par do que é uma bissetriz externa, tá? Se você só tiver... Deixa eu até desenhar com a reta suporte do lado de baixo um pouco mais avantajada, tá? Porque a gente vai precisar disso. Bom, tá aqui um ângulo, outro ângulo,
E ele diz pra gente que essa bissetriz externa né, ambas as bissetrizes externas formam um ângulo de 50 graus. Se eu não desenhasse essa figura e você nunca tivesse visto antes, difícil de dizer que você pensaria nisso, tá? Não porque você seja, eu não sou bom em matemática, não é isso, é porque não é óbvio, né? Não é nada trivial, né? Bom, ele está querendo que você ache o vértice A. Vamos deixar claro que isso aqui é o vértice B, isso aqui é o vértice C, isso aqui é o vértice A. Ok? Show de bola? Show de bola. Então, ele está interessado que você ache esse ângulo aqui. Aí vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de beta, isso aqui de beta, isso aqui de gama, isso aqui de gama. Automaticamente isso aqui vira gama, automaticamente isso aqui vira beta, né? Oposto pelo vértice. Esse cara é oposto pelo vértice com esse, e esse cara é oposto pelo vértice com esse, ok? Show de bola. Aí, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que este ângulo aqui é 180 graus menos 2 beta. A gente sabe que este ângulo aqui é 180 graus menos 2 gama. Então, esses três ângulos somados têm que dar 180. Então, vamos lá. Alfa mais 180 graus menos 2 beta mais 180 graus menos 2 gama. Esses três caras somados têm que dar 180 graus. Vou cortar um dos 180 daqui. Isso fica alfa menos 2 beta menos 2 gama mais 180 graus tem que ser igual a 0. Tá bom? Aí eu vou passar esses caras negativos para o outro lado. 2 beta mais 2 gama. E vou colocar o 2 em evidência para ficar mais organizado. Então, beta mais gama. Beleza. Aí agora, eu quero te dizer o seguinte. Eu sei quanto vale beta mais gama. Beta mais gama é o que falta para 50 graus chegar a 180, certo? Porque beta mais gama mais 50, por causa desse triângulo de baixo, tem que dar 180. Então, beta mais gama tem que ser 130 graus. Então, você pode substituir este ângulo aqui por 130 graus. Correto? Então, isso fica assim. Alfa mais 180 é igual a 260. Passa esse cara diminuindo, isso fica 260 graus. Menos 180. Alfa é igual a 80 graus. Gabarito letra C. Tudo bem? Vamos para mais uma questão antes do nosso pequeno intervalo. Vamos lá. Uma aeronave decola, iniciando o seu voo sob um ângulo de 30 graus. Isso aqui é graus, tá? Em relação ao solo, mantendo-se sob tal inclinação nos primeiros 500 metros. Opa! 500 metros. Então, ela voou por 500 metros. É 30, né? Vamos tentar fazer uma coisa decente. Então, pronto. Isso aqui parece 30. E deixa eu colocar um chão aqui. Até que ficou retinho. Então, 30 graus. E andou por 500 metros. Show de bola? Beleza. Em seguida, diminui em 15 graus. Deixa eu colocar um ponto aqui para a gente ter a referência. E deixa eu inclinar isso aqui um pouquinho mais, porque senão vai ficar ruim. Pronto, melhorou. Isso não é 30 graus nunca, mas tudo bem. 500 metros. Aí agora 15 graus. Um quilômetro, que é 1000 metros. E em seguida ele se nivela até iniciar a aterrissagem. Então ele fica nivelado com o chão, eu imagino que seja isso. Tá? Eu digo imagino porque ele não explicou muito bem o que significa nivelar, mas faz sentido que seja isso, né? Então tiveram alguns pontos de interesse, né? Essa mudança de inclinação nele, né? Qual é a altura dessa aeronave
durante o seu voo nivelado. Ah lá, isso faz mais sentido ainda que seja paralelo ao solo, certo? Então ele quer saber isso aqui, certo? A questão, a parte de trigonometria dela vai ser bem tranquila, tá? Eu já aviso aí que o problema não vai ser a trigonometria, vai ser a matemática, a aproximação que a gente vai ter que fazer, que vai ser barra, tá? Presta atenção. Bom, preste atenção. Primeiro eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, eu já fechei um aqui. Bom, eu vou chamar isso aqui de x e já vou calcular o x, certo? Vou usar o seno de 30, que é x sobre 500. Deixa eu vir para cá. Seno de 30 é igual a x sobre 500. Seno de 30 é meio. Aí você fala assim, pô, professor, então não vai ter aproximação nenhuma, né? Porque x vai ser 500 sobre 2, que dá 250, professor. Acabou, né? Não, não acabou não. Porque agora você vai ter que lidar com essa jossa desse triângulo vermelho aqui. Vamos chamar esse ladinho aqui de y, ok? Então venha comigo. Seno de 15 tem que ser y sobre 1000. E agora é que vem o problema, tá? Bom, vamos lá. Seno de 15 é igual a y sobre 1000. Todos concordam com isso? Y sobre 1000. A gente tem que calcular o seno de 15, então vamos calcular ele à parte aqui. Seno de 15 graus é o seno de 45 menos 30. E a gente conhece fórmula para isso. É seno A cosseno B menos, lembra que no seno mantém, seno B vezes o cosseno de A. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O seno de 30, meio. E o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso dá raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E agora você tem que aproximar isso. E esse é o problema, tá? Aproximar isso aí não é uma tarefa muito simples, tá? Então vamos tentar o máximo que a gente puder, tá? Primeiro eu vou substituir isso aqui. Isso fica seno de 15, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso tem que ser igual a y sobre 1000, ok? Vamos, então, começar essa aproximação. Raiz de 6 é aproximadamente quanto? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, ela com certeza é maior que a raiz de 4 e menor que a raiz de 9. Portanto, a raiz de 6 está entre 2 e 3. E ela está mais perto, vamos ver da onde. Então, 2,4 ao quadrado é 5,76. 2,5 ao quadrado é 6,25. Então, eu vou aproximar a raiz de 6 para alguma coisa perto de 2,41, talvez. Vamos ver. A gente tem que dar umas respostas boas porque está aproximado, mas está aproximado de uma forma meio esquisita. Então, vamos colocar com duas casas decimais. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. E aí, 2, 8, 4. Aí isso fica assim. 1, 8. 8, 10. 9 mais 8, 17, mais 1, 18. Opa, deu uma boa aproximada. Deu 580,81. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mais uma. 2,42. Tentar 2,43, vai. Ousadia aqui. 9, 12, 7. 2, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 9. E 6, 8, 4. Isso é importante, tá, gente? Isso aqui não pode ser descartado, não. Ah, professor, besteira. Não é não, cara. 7 mais 7, 14, 20. 2 mais 8, 10, 19. Opa, vou parar aí. Tô ganhando, né? 590. Vou aproximar isso aqui, então, para 2,43. Deve ser um pouquinho a mais, 2,45, 2,46 no máximo, mas tá de bom tamanho. Então, vou deixar isso aí. E vamos lá aproximar a raiz de 2. Raiz de 2
é bom você saber de cabeça que é aproximadamente 1,41. Substituindo isso ali em cima, fica 2,43 menos 1,41. Então, isso é aproximadamente y sobre 1000. 2,43 menos 1,41 dá 1,02 sobre 4, que é aproximadamente y sobre 1000. Multiplica, y fica aproximadamente 1020 sobre 4, que dá 255? 255. Então, y vale aproximadamente 255. E x, 250. Então, no total, eu tenho aproximadamente 500 metros. Gabarito letra B. Show? Show de bola?